isso é Porto Velho, gente. No último sábado, olha a situação que ficou, crianças ali andando de bicicleta nas águas. A gente viu agora há pouco também um senhorzinho com caiaque. Ele andou boa parte ali do bairro dele, no Cunhã, com aquele caiaque ali, por conta que a rua se tornou literalmente um lago, se tornou um rio. E a nossa equipe acompanhou de perto no sábado de tarde os prejuízos que essas chuvas trouxeram aqui para a capital de Porto Velho. E os detalhes você confere agora na matéria. Porto Velho enfrentou uma forte chuva que teve início na madrugada de sábado e causou alagamentos em diversas regiões, deixando pelo menos 70 casas atingidas. O volume registrado chegou a 95,3 milímetros entre 6 horas da manhã e 2 da tarde, o equivalente ao esperado por 15 dias, segundo a Defesa Civil. A força da enxurrada invadiu residências, destruindo móveis e pertences. Em alguns pontos, a água atingiu um nível tão alto que as famílias precisaram deixar suas casas às pressas. Além dos danos materiais, os alagamentos também trouxeram riscos à segurança e à saúde pública. Alagou muito rápido, começou logo pela parte da manhã, assim que iniciou a chuva, pouco tempo depois começou a inundar tudo aqui, né? Todos os anos essa dificuldade, todos os anos a água vem até aqui, prejudica muito o pessoal dali de baixo também, e essa é a dificuldade que a gente tem todos os dias aqui, quando chove no inverno, né? Algumas pessoas passaram aqui, teve uma senhora que passou aqui sendo resgatada pelos filhos, que ela trouxe só os documentos, que a casa dela tinha perdido quase todos os móveis todos, que a parte que ela fica é bem baixa e alagou bastante. Muito triste a situação, a realidade daqui que a gente está vivendo nos dias de hoje, e não de hoje, de sempre, né? E essa daqui é a Rua Benedito Inocêncio, o bairro Três Marias, uma das principais vias que dá acesso à zona leste de Porto Velho. Ela está, assim, completamente intransitável, trazendo diversos prejuízos para toda a população. De acordo com Anderson Luiz, gerente operacional da Defesa Civil, a infraestrutura urbana não foi capaz de suportar o escoamento da água devido ao excesso de lixo nas tubulações. Isso resultou nos alagamentos, que afetam principalmente residências localizadas em áreas de preservação permanente. Nos nossos cálculos in loco, com a nossa equipe operacional, registramos aí 70 residências atingidas, né? Perda de imóveis, né? Teve danos, até mesmo veículos. Outras equipes ficou em áreas estratégicas de pontos de alagações nas áreas urbanas das avenidas, para que não tenha mais dano de veículos, né? Que eu peço que siga nossa página de orientações da Defesa Civil, porque a gente vai começar a comunicar ali para a população todos esses alertas de chuvas. E a água nem baixou, já começou a chover novamente aqui no Três Marias. E olha, a gente andando aqui, alguns motoristas se arriscam a passar pela água e acabam tendo muitos prejuízos. Um deles, a gente até achou uma placa aqui de um veículo, perdeu até a placa do carro. Essa situação aqui é bem recorrente aqui na Benedito Inocêncio, no bairro Três Marias. Tudo alagado, Mas a União também está do mesmo jeito. Uns falam que é a população que joga lixo, mas não, senhora. A Defesa Civil e as equipes da CEMUSB seguem monitorando a cidade e realizando atendimentos para minimizar os efeitos da chuva. A população também deve ficar atenta e tomar cuidados extras para evitar acidentes, principalmente em áreas de risco. Enquanto isso, as famílias afetadas buscam formas para se reerguer em meio aos prejuízos. Em casos de emergência ou dúvidas sobre a situação, os cidadãos devem acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone 199 ou pelo número alternativo 69 984 73 2112. Rayane ao vivo, então, com a gente. Ela está com o secretário da CEMUSB e vai, então, trazer aí atualizações do que será feito aqui em Porto Velho em relação a essas chuvas que está causando grandes prejuízos. Rayane, bem-vinda novamente.
Olá, bom dia novamente para você que está acompanhando a nossa programação. Exatamente, a gente vem acompanhando essa situação das alagações aqui na capital Porto Velho, alguns bairros onde a situação tem pontos críticos. A gente vai conversar com o secretário da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos, o Giovanni Marini, que vai contar um pouquinho para a gente sobre quais os trabalhos estão sendo feitos e os que vão ser feitos ainda para minimizar esses impactos aí dessas alagações. Vou conversar aqui com ele. Bom dia, Giovanni. Fala pra gente um pouquinho sobre esses projetos. Tem algum em andamento já para suprir aí essas questões das alagações aqui em Porto Velho? Bom dia a todos. Bom, existe já um projeto em andamento, projeto Cidade Limpa. A gente vem desenvolvendo ele desde novembro na transição, fazendo todos os planos. Obviamente que o nosso espaço de tempo ainda é muito curto para que grandes obras sejam feitas, mas o projeto Cidade Limpa ele já vem desobstruindo já mais de 60 bocas de lobo na zona leste de Porto Velho, especialmente nos bairros Lagoa, Lagoinha e Três Marias, onde a gente está atuando mais duramente. Na desobstrução também de canais de drenagem, né, nossos igarapés e canais artificiais também que foram construídos. Então a gente precisa entender que existe um prazo de tempo para a gente conseguir fazer essas grandes obras, mas que em alguns pontos a gente já consegue observar a melhoria, a amenização dessas inundações. Mas isso tende a melhorar também com o tempo, com essa amenização das chuvas, diminuição, para que a gente possa trabalhar com mais intensidade, né, durante mais tempo durante o dia. Giovanni, esse final de semana, né, no sábado, a população enfrentou aí umas grandes alagações aqui, principalmente em alguns bairros, né? Eu estive acompanhando, inclusive lá no Três Marias, entrei em contato com o secretário no sábado mesmo, ele já me deu uma resposta. Eu gostaria que você falasse sobre esses pontos críticos. Quais os maiores pontos, bairros que são mais atingidos aí durante essas alagações? Então, Porto Velho possui uma declividade muito baixa e índice de precipitação muito intensos. No sábado, nós tivemos mais de 120 milímetros durante as últimas 24 horas. Isso equivale a quase 15 dias de chuva para fevereiro. Então, isso é um volume de chuva que acaba dificultando muito a drenagem de bairros que têm declividade muito baixa, como Três Marias, a região ali do Igarapé do Tancredo Neves, zona leste de Porto Velho. Então esse volume, de fato, ele acaba criando problemas que atingem uma grande população nessa região. No entanto, o prefeito Léo reuniu de imediato essa equipe técnica, as secretarias envolvidas no Cidade Limpa, o corpo técnico dessas secretarias, para que a gente já tratasse esse problema com maior intensidade, né? Isso já foi feito sábado, no domingo e hoje também. Então o prefeito está ciente dessa situação e coordenando esse processo com muita intensidade devido à gravidade dessas chuvas intensas que nós temos nesses últimos dias. Giovanni, falando desse projeto Cidade Limpa, eu gostaria que você falasse, já foi feito o trabalho em alguns pontos, e inclusive tem minimizado esses impactos aí dessas alagações. Você poderia falar para a gente quais são esses pontos que já foram, quais que estão em andamentos, nos principais cruzamentos ali onde ocorre a maior alagação? É importante que a população entenda que a água, conforme a gente vai desobstruindo as bocas de lobo, ela vai chegando mais rápido em determinados pontos e para que ela chegue na drenagem também precisa desobstruir esses pontos. Então na Avenida Guaporé e Mamoré, especialmente hoje na Guaporé, a gente já desobstruiu muitas bocas de lobo, tá? Então a gente tem a possibilidade dessa água chegar com mais velocidade, por exemplo, na Rio de Janeiro. E desobstruímos também várias bocas de lobo na Rio de Janeiro, mas o trabalho ainda não está concluído. É bom que se deixe isso claro para a população. Então é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com bastante intensidade. Hoje nós temos mais de 150 pessoas envolvidas nessa desobstrução, nessa limpeza de vias públicas. A população tem ajudado em vários bairros também, limpando, ajudando a não jogar lixo também nessas áreas, denunciando, né, quem está jogando, mas é um trabalho que está em curso. A gente espera que a gente consiga chegar a um número mais rápido e muito maior quando essas chuvas derem uma amenizada. Hoje a gente tem esse problema da chuva acabar impedindo que a gente trabalhe porque a boca fica submersa, a boca de lobo. Mas a gente vai intensificar esse processo assim que essas chuvas diminuírem. Mas o trabalho está acontecendo desde o primeiro dia que o prefeito Léo assumiu a prefeitura de Porto Velho. A gente já começa a trabalhar ali intensamente e até hoje a gente não parou. Giovanni, a gente andou ali pelo bairro Três Marias no sábado. O que está sendo feito lá? São áreas de risco, onde tem alguns córregos perto, é isso? Quais são as áreas de maior risco? Você já falou um pouquinho pra gente. E o que a população pode fazer caso a água invada suas residências, entre em contato com alguém? E a prefeitura também está emitindo alertas, é isso? Isso. Bom, o processo de urbanização em Porto Velho sempre foi problemático em função dessa ocupação das áreas de planejamento de inundação dos rios.
Então, quando você ocupa essa planície, inevitavelmente o igarapé, quando sobe, ocupa essas áreas. Não é culpa da população, a gente sabe que muitas dessas pessoas ocupam essas áreas porque não houve no passado, talvez, um programa de habitação que pudesse suprir essa necessidade de habitação social. Então eles acabam tendo que ocupar esses espaços, acabam sendo empurrados para essas áreas. Hoje nós temos que trazer essas soluções. Isso já tem sido trabalhado, o prefeito já está em contato, faz parte da nossa equipe, a Secretaria Semur, já está em discussão também a Defesa Civil, através do CEMADEM, que é um centro que está associado a desastres naturais, que é o caso das inundações em Porto Velho. A gente vai sempre emitir esses alertas a partir da Defesa Civil, né, avisando a população dessas áreas de risco, especialmente nesses bairros que a gente já sabe que tem esses problemas, para a população se antever, sabendo que é uma área que na margem dos igarapés, o igarapé vai acabar ultrapassando a sua margem, né? Então a gente tem essa equipe que hoje está muito integrada, envolve CEMUSB, CEMOB, Endur, SEMA, SEMAGRIC, SEMUR está participando diretamente desse processo, né? Outras secretarias também, SEMESC. Então a gente tem hoje uma grande integração junto com a Defesa Civil para tentar amenizar esses impactos para a população de Porto Velho. E mais importante que isso, além de amenizar, o prefeito organizou esse grupo para a gente já ir buscar soluções e amenizar diretamente esses problemas. Então a gente não está só levantando os dados, a gente já está buscando as soluções, que essa é uma ordem do prefeito para a gente poder realmente mudar a vida de Porto Velho. Tem algo mais que o senhor queira acrescentar a respeito do trabalho da CEMUSB aqui na capital? O que o senhor tem alguma mais declaração? Não, eu quero agradecer a quem está denunciando, quem está jogando lixo, cuidando da nossa cidade, né, entendendo que esse espaço de tempo ainda é curto, mas também percebendo que nós estamos trabalhando 24 horas. Se a gente não está na rua, a gente está programando as ações de todos os dias. Esse programa ele não foi feito só agora em janeiro, a gente vem desde novembro discutindo o programa e a gente sabia das dificuldades, sabia do desafio que era a gente lidar com essas questões em Porto Velho, mas está toda a equipe da prefeitura, todas essas secretarias junto com o prefeito coordenando esse processo, buscando as soluções e botando a mão na massa. Então isso é importante também enfatizar, que a gente sabe do desafio e está buscando as soluções para eles. Giovanni, você citou a questão de denúncias, de quem estiver jogando lixo na rua. Como que faz? Você poderia reforçar para a gente? Como que a população pode estar ajudando aí nessa parte? Então, vocês podem acessar na página da CEMUSB, a gente tem lá um canal direto, dentro da própria página da CEMUSB Porto Velho, você vai encontrar um telefone que você pode também entrar em contato e acessar e denunciar, que a gente, através do nosso canal de posturas, né, acessa diariamente, o tempo inteiro, esse nosso Instagram, e a gente consegue, através dele, acessar a SEMA, quando é o caso de denúncia ambiental, ou acessar outras secretarias, quando há necessidade. Muito obrigada pelas informações. E é isso, gente. Falei aqui com o secretário da CEMUSB, que tem realizado essas ações aí para tentar minimizar esses impactos das alagações. A gente vai continuar acompanhando e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Vou lá no bairro Três Marias novamente, conversar com alguns moradores. Daqui a pouquinho eu volto. Não volte não, já fique aí mesmo, por favor, Rayane. Faz o seguinte, coloca os teus fones no secretário, que eu vou tentar conversar com ele eu mesmo. Pode ser? Para eu conversar com ele? Vamos tentar conversar com ele, então. Isso. Enquanto isso que a gente está posicionando o secretário, a gente vê imagens do que passou Porto Velho durante esse final de semana. Situação bem complicada vivida aqui na nossa cidade. E aí a população quer respostas. Por isso que a gente está com o secretário falando conosco ao vivo. Agora sim, ele já está nos ouvindo. Secretário, seja muito bem-vindo ao Povo na TV. Só frisando, para quem não conhece, o secretário ele também é professor de arquitetura. Já me deu aula, inclusive, professor, aqui um aluno seu conversando com você, inclusive. E a gente já fez algumas pesquisas de campo, a gente chegou lá a falar de desbarrancamento, que é uma outra situação que acontece aqui na cidade, e a gente entende que você é um especialista nessas áreas de terrenos aqui da nossa região, que tem algumas peculiaridades, já que a gente está envolvido na região amazônica. E a pergunta que a população quer, essas medidas, elas vão ser eficazes ou a gente pode sonhar? A gente pode começar a se planejar e a sonhar que situações como essa não vão se repetir? Já existem técnicas ou tecnologias a respeito disso? Bom dia, existe sim, né? A gente tem medidas de curto, médio e longo prazo. Isso também tem que ficar claro, não adianta você prometer que vai resolver a drenagem de Porto Velho em 6 meses. Né? A cidade é grande, os problemas são grandes, a gente tem muitos igarapés, especialmente na Zona Leste, onde a gente tem uma declividade muito baixa, então a dificuldade de aumentar a vazão é muito grande nessas áreas. No entanto,
pequenas medidas. A curto prazo, a gente vai desobstruir essas bocas de lobo, né? Hoje nós temos 2 hidrojatos trabalhando, né? Fazia muitos anos que isso não acontecia em Porto Velho, ter 2 ao mesmo tempo funcionando. Nós temos mais um hidrojato chegando em Porto Velho para ajudar nessa desobstrução. Provavelmente até março nós teremos 4 hidrojatos. Então a gente, a curto prazo, consegue desobstruir essas bocas de lobo. Esse é um primeiro passo. Ao mesmo tempo, concomitante, a gente já está sendo feito através de equipes da CEMUSB, do Corpo Técnico de Engenharia, já estão discutindo as questões de travessias dos igarapés. O que acontece? Muitas dessas travessias têm dutos que são menores do que a vazão que chega lá. O igarapé do Tancredo é o melhor exemplo que a gente tem. Então, hoje a CEMUSB já está em atividade para modificar esses dutos, aumentar os diâmetros para que a água possa fluir. O contrário, quando isso não é feito, você gera o que a gente chama de inundação montante, ela começa a voltar. Então, onde não estava inundando, começa a ficar alagado porque a água não está fluindo. Então, essa é uma medida também de curto a médio prazo que já está em curso. A gente, até a época da seca, vai conseguir melhorar bastante essa vazão. E existem também medidas a longo prazo, que aí seriam essas medidas a gente pegar da foz dos igarapés, onde eles estão desaguando, até as suas nascentes, e trabalhar, por exemplo, com zonas de amortecimento, dutos adequados, jardins de chuva, tubulações adequadas, regiões que não têm drenagem em Porto Velho, tem várias ruas que não têm drenagem ainda, a implantação dessa drenagem. Então a gente tem essas ações de curto, médio e longo prazo, mas que eu quero enfatizar que estão todas dentro desses planos, né? Então a gente não está fazendo nada correndo ou de qualquer jeito, né? O prefeito teve essa preocupação de montar as equipes, montar o seu secretariado, preocupados com os planos, a organização dos planos, para que a gente tenha organização e que esse trabalho faça sentido. Ao final da gestão, pode ter certeza, o prefeito Léo vai voltar em vários pontos que hoje são intransitáveis, em que a gente vai conseguir passar, vai ter mobilidade, vai ter acessibilidade. Em outros, que são mais drásticos, a gente vai amenizar esses processos. E num espaço mais longo de prazo, a gente vai conseguir amenizar esses pontos que são hoje nevrálgicos em Porto Velho. Ricardo, você tem mais algum questionamento? Quer fazer mais alguma pergunta para o secretário? Sim, outros questionamentos. Secretário, a gente quer saber se Porto Velho tem recursos para fazer todas essas medidas de pequeno, de médio e de longo prazo. Esses recursos estão já no poder aí, já está sendo feito esses empreendimentos, já está feito pesquisa, licitações, o que está sendo feito com as verbas que tem em Porto Velho para se fazer, ou ainda vai ser necessário o planejamento, a solicitação, em que patamar a gente está em relação a isso, para poder já executar. E eu estou pedindo assim, tão enfático, secretário, porque as imagens, a gente realmente até se arrepia, acredito que você não está conseguindo ver daí, mas as pessoas de casa estão vendo as imagens e é de chorar, porque a gente quer uma resposta, dá vontade de tirar as pessoas dali. Não sei se existe alguma possibilidade de realocar as pessoas longe dessas localidades que existem essas enchentes bruscas. O que está sendo feito? A gente já pode falar assim, vai existir, e o senhor pode fazer um compromisso aqui no Povo na TV, que a gente pode retornar nessas localidades no tempo que o senhor falou, para ver se tudo isso está sendo feito. A gente pode sonhar com isso? Claro, pode sim. Hoje, nas áreas que nós temos as famílias sendo afetadas, a CEMASF, através da Defesa Civil, né, que comunica a CEMASF, já deslocou. Hoje já teve uma ação, né? A secretaria esteve lá, foi para uma habitação temporária, né, através do aluguel solidário ou num abrigo. Então a prefeitura está sensível a essa situação, sabe dessas áreas, né? A gente pode firmar esse compromisso de amenizar esse processo, mas respeitando esses prazos de obras, né, que nesse período a gente sabe que é problemático. Então a gente não vai se eximir da responsabilidade de estar atuando nessas áreas, mas é também importante perceber que existem prazos para que isso possa acontecer de maneira eficiente, né? Grandes obras de macrodrenagem, elas precisam de um longo prazo. São grandes extensões. Só Igarapé dos Tanques tem mais de 30 quilômetros de extensão. Só Igarapé dos Tanques, né, que atravessa a rodoviária e centro da cidade. Então, quando a gente pega toda a malha hidrográfica de Porto Velho, você consegue tranquilamente passar de 100 quilômetros de malha hidrográfica. Então, a gente também não pode firmar um compromisso que isso vai ser feito em um ano, porque isso é impossível de ser feito em um ano. Agora, o que a gente pode afirmar para a população é que todas as pessoas que tiverem problemas, acessarem a CEMASF, serão atendidas. A gente tem esse canal
da CEMUSB, do Cidade Limpa, que a gente responde todo mundo, coloca nas listas de prioridade, né, identifica esses pontos. Então, esse é um canal importante. A gente agradece a população que sempre entra em contato com o prefeito, entra em contato comigo, entra em contato com vários servidores, outros secretários. A gente tem uma integração hoje que acho que nunca existiu. As secretarias estão todas voltadas para uma ajudar a outra. Então, o prefeito Léo tem esse mérito de ter conseguido montar uma prefeitura que consegue convergir para tentar resolver os problemas. Então, o compromisso que a gente tem é o de comprometimento total, não é só envolvimento, é comprometimento. É comprometimento total para a gente resolver esses problemas. Só que respeitado os prazos que a gente tem na resolução dessas obras. Para essa população que já está em área de risco, risco de inundação, risco geológico, a gente tem a CEMASF, a CEMUR, que já estão trabalhando, se envolvendo com esse processo para que a gente possa dar seguimento e atenção a essa população. E é isso, Ricardo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações. A gente vai lá no Três Marias, onde a gente até gravou uma matéria no sábado falando sobre a situação lá das alagações. A gente vai lá daqui a pouquinho e eu volto com você já já.